Fala galera, aqui é o Rafael do Dinastia Geek e fomos convidados pelo Cine System para trazer muito conteúdo aqui no YouTube. A proposta é trazer cada vez mais informação sobre o mundo do cinema e o que acontece por trás e na frente das grandes telas. Para nossa entrevista de hoje, nós convidamos o Marcos de Brito. Obrigado, Marcos, por ter topado participar com a gente. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Rafael. Super obrigado pelo convite e vamos conversar sobre cinema, literatura, terror, Boa. né? Também é o meu Isso foco. aí. Boa. Isso que é importante, né? Primeiramente, conta pra galera quem é o Marcos de Brito. Bom, eu, Marcos de Brito, eu sou cineasta formado pela FAAP e eu acabei migrando também para a literatura porque nós que somos realizadores independentes, a gente tem muita dificuldade em ingressar no mercado de fato comercial mainstream. Então eu Sim, consegui fazer alguns longas-metragens, eu estou para lançar meu terceiro longa nos cinemas agora, mas a legal. literatura foi um meio que eu encontrei de fazer minhas histórias chegarem a um público de forma mais rápida. E também para ampliar esse público. Porque o cinema a Perfeito. gente sabe que demora muito, é caro, a gente conseguir os recursos para fazer um filme, às vezes demora 10 anos para você fazer um longa-metragem. A literatura, digamos que é o seu tempo, né? Você vai lá, senta, escreve, daí busca uma editora e é tudo muito mais Sim. rápido e mais barato. Mas eu sou diretor dos longas Condado Macabro, Histórias Estranhas e agora do As Almas que Dançam no Escuro, no cinema. Agora, na literatura, eu tenho 10 livros, então se eu for Boa. nomear todos aqui, vou nomear o mais conhecido, que é o A Casa dos Pesadelos, e o último, que é o Apocalipse segundo Fausto. Boa, legal. E aí, falando um pouquinho sobre essa sua jornada, né, como escritor e como diretor, você começou no cinema ou você começou escrevendo? E como que foi essa transição para você? Uhum. Profissionalmente, eu comecei no cinema, mas como todo entusiasta das histórias, eu comecei escrevendo desde pequeno, escrevia muito. Quando tinha aulas de Legal. redação, eu acabava tendo que grampear novas folhas para ampliar minhas histórias, mas eu nunca pensei em ser escritor. Eu sempre tive esse sonho, essa meta que eu transformei, né, de sonho para meta de ser cineasta. Então eu fui Certo. fazer faculdade de cinema e nunca, como eu falei, nunca tinha pensado em ir para o mercado editorial. Uhum. A transição acabou acontecendo por causa de um projeto, que o projeto eu tinha finalizado o roteiro dele, se eu não me engano, em 2008, 2009, e era Sim. tão absurdamente caro de realizar, era coisa para cima de 10 milhões naquela época, quando eu Caraca. mostrei com uma produtora, Uhum. e eles falaram, Marcos, nem pontuação da Ancine você tem para realizar isso hoje. Então eu falei, vou então adaptar para a literatura, porque eu gostei muito da história, e vou escrevendo Certo. roteiros mais baratos, que foi daí o caso do Condado Macabro, tal, que eu fiz com valores menores. Sim. E felizmente a primeira editora que eu mandei, que foi a editora Rocco, gostou, quis publicar, e eu me apaixonei pelo mercado editorial, porque o público é bem diferente. Enquanto no cinema o público avalia a obra assim, sentado, assistiu em 2 horas, parece que Sim. o público da literatura ele consome durante um tempo maior aquela obra, então parece dessa ilusão de que ele Uhum. ingressa mais no personagem, né? Porque tem muito da criatividade dele. E eu gostei muito de ter essa conversa com as pessoas a partir do que se criava na cabeça deles, e não só das imagens Legal. apresentadas. E eu falei, poxa, gostei disso, viu? Eu não queria ser escritor, mas agora acho que eu quero. Então eu fui escrevendo cada vez mais livros e hoje estou mais escritor do que diretor por números de trabalhos lançados comercialmente. Legal. E aí, falando um pouquinho sobre suas inspirações, né? Acho que todos nós, quando a gente pensa em um trabalho, a gente acaba se inspirando por alguma situação que nós passamos ou alguma pessoa profissionalmente que nós gostamos muito do trabalho. Uhum. Seja como diretor, seja como autor. Você tem alguma fonte inspiradora, algum Uhum. trabalho que você já tenha visto e falou, puxa, eu quero trabalhar com isso? É. Como desde pequeno a minha família sempre foi muito ao cinema, a gente final de semana era quase que uma obrigação, a gente ia assistir algum filme no cinema. Legal. Então, isso já foi construindo em mim o desejo de pertencer àquele tipo de mundo. Sim. Mas, quando começou aquela idade de o que será que eu vou fazer, e eu não tinha ideia do que cursar na faculdade, porque eu nem desconfiava que existia cinema, porque para mim era algo tão prazeroso que não podia ser Uhum. chamado de trabalho, de estudo. Exato. E quando eu descobri que tinha, eu falei, não existe outra coisa que eu poderia fazer, eu só quero fazer isso. Então eu fui Legal. atrás disso, mas eu tenho, né? Eu acho que a minha geração se espelha muito no Tarantino. Então, quando eu Ótimo. vi o Tempo de Violência, da Pulp Fiction, eu Uhum. pensei, pô, eu acho que eu tinha 15 anos quando lançaram Pulp Fiction, e eu falei,
Eu acho que é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de assistir, isso que eu gosto de fazer. O filme era Legal. 18 anos, eu tinha 15, eu fui no cinema assistir, né? Naquela época eu podia. E também o David Lynch, foram os dois grandes Boa. influenciadores, o David Lynch e o Tarantino. Obviamente, depois da faculdade de cinema, a gente vai ampliando os horizontes. Eu comecei a descobrir o expressionismo alemão, comecei a descobrir o formalismo russo, que eu sou apaixonado. E hoje eu Boa. considero assim, um Dziga Vertov, que é do formalismo russo, 1920, um dos meus principais influenciadores na estética formalista, que eu gosto muito de pôr um experimentalismo junto com ficção nas minhas histórias, tanto de cinema para literatura. Uhum. E hoje em dia eu sou muito, mas muito fã de Christopher Nolan, de Darren Aronofsky, o próprio Tarantino, o próprio David Lynch, né? Mas a gente tem essas nossas preferências que sim influenciam o nosso cinema, a nossa arte de algum modo, mas a gente tenta sempre recriar em cima, né? Não vamos pegar aquilo e copiar. A gente pega uma influência que a gente acha bacana, escreve a nossa verdade ali, Uhum. filma também do jeito que a gente pode. Legal, só os grandes titãs, né, do cinema que acabam, assim, como você bem falou, né, é algo que para nós é muito prazeroso assistir esse trabalho deles, mas também usar eles como espelho, né? Afinal, como foi no seu caso, utilizar eles como espelho para trazer suas obras para o cinema. É bem bacana ter essas pessoas como referência, né? Uhum. E aí, falando um pouquinho sobre adaptação, né? A gente sabe que hoje o cinema ele tem muitas adaptações literárias, né? Algumas boas, outras nem tanto, enfim, acaba acontecendo isso. Mas daí você mesmo tem esse trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Se você, das longas que você fez, você adaptou algum trabalho literário que você já tinha, ou aconteceu o reverso, né? Você Uhum. primeiro produziu o filme e a partir daquilo você falou, vou expandir um pouquinho esse universo Uhum. através do livro. Como que funcionou esse processo? No meu caso, ele é reverso, mas ele não chega a ser um reverso do produto final. No Uhum, Condado Macabro foi. Eu já tinha o filme pronto e daí o editor de uma editora estava no Festival da América Latina, onde eu estreiei aqui em São Paulo, legal. e ele gostou, ele já sabia que eu era escritor, porque eu já tinha um livro publicado, Uhum, e ele me perguntou, você não quer ter outro livro publicado? Eu falei, pô, aumentar meu currículo como escritor, era justo na época que eu não estava pensando em ser escritor. uhum, E eu falei, vamos embora. Daí eu lanço junto com o filme para já fazer uma publicidade conjunta. Então, isso aconteceu. Então, eu assisti o meu filme e tinha o roteiro também no Word. E eu ia adaptando o roteiro e vendo o filme e descrevendo. Mas legal. todos os meus livros, todos os livros que eu tenho escrito até hoje, eles foram adaptados de um roteiro. Porque eu sempre escrevo o roteiro antes, pelo Uhum, fato de, como eu ter me formado nisso e ter estudado e me empenho mais a fundo na questão cinematográfica, eu sim. raciocino de uma maneira mais rápida para o audiovisual. Que a escrita do audiovisual, que alguns escritores sentem dificuldade, eu já vou no lado oposto. Eu tenho mais dificuldade de escrever um livro, porque é mais difícil eu ter que criar visualmente tudo a partir da imaginação, a partir de uma Sim, pesquisa. E no roteiro audiovisual, quem faz, por exemplo, a questão da pesquisa histórica é a arte, não é o diretor. Quem faz a perfeito. pesquisa de luz, o fotógrafo, tudo envolve vários profissionais. Na literatura, não. Sim, Então, a minha função como roteirista, como criador de histórias, é só colocar o meu cabeçalho da cena, por sim. exemplo, nós aqui, né, sala interna, dia, e daí escrevo. Rafael e Marcos estão sentados conversando, e diálogo, 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 diálogo. Então, eu gosto de raciocinar a história a partir do subtexto do diálogo. Então, para mim, acaba Legal. sendo muito mais rápido escrever um roteiro. Então, mesmo se eu não for botar um filme no cinema, eu escrevo antes como roteiro, porque daí eu sei como acaba toda a história, eu tenho ela completa, e é Bacana. só adaptar depois para o livro. Boa, legal. E aí, eu já tive a oportunidade de ler alguns dos seus livros, né? Então, A Casa dos Pesadelos, Escravo de Capela, que é o meu favorito, inclusive, e o Apocalipse Segundo Fausto, seu mais recente. Eu queria saber de você, assim, até mesmo por conta da percepção dos seus fãs, dos seus leitores, tem algum livro que hoje você já tem escrito que você fala, puxa, um dia eu tenho um sonho de transformar isso em um filme, ou eu queria ter o orçamento, a disponibilidade para levar isso para a telona. Tem algum? Tenho todos, porque como a gente já escreve, eu, né, no caso, já escrevo pensando no cinema, tudo é focado para lá. E todos Legal. esses já estão encaminhados. O problema, de fato, é patrocínio. Mas se eu fosse Sim, eleger um para começar a falar assim, eu quero que esse seja a grande primeira adaptação, porque eu já tenho três sim. longas, mas todos vieram antes dos filmes,
porém eu acabei lançando os livros juntos, então é ambíguo o negócio, né? Aí que Certo. eu falasse assim, já tem uma obra pronta. Qual que eu gostaria hoje de ter adaptada é o A Sombra da Lua. O A Sombra da Lua, que é Legal. o meu primeiro livro, ele tem uma coisa ali diferente dos outros. Eu acho que por ser o primeiro, então, assim, aquela vontade, né, de querer ingressar, de mostrar tudo que tem para dizer, foi o meu primeiro roteiro audiovisual e ainda Uhum. um dos meus melhores. Então, eu tenho um carinho especial por esse livro, mas todos eles já são projetos, inclusive aprovados na Ancine, cada um com orçamento. Eu acho que o mais provável de eu conseguir realizar é o A Casa dos Uhum. Pesadelos, porque ele é mais Legal. barato, ele tem já todo o elenco firmado e assim, elenco forte. Que bacana. E o Apocalipse Segundo Fausto também é mais barato, então está encaminhando. Mas se eu pudesse, eu gostaria que o A Sombra da Lua ou o Escravo de Capela fossem adaptados para série, nem para Que cinema. legal. Eles Legal. são né, 300 páginas ali, Aham. então seria um filme de 3 horas. E fala, pô, filme de É. terror de 3 horas não cabe no nosso Não tempo. cola. Uhum. Então quero série, mas o Casa dos Pesadelos e o Apocalipse Segundo Fausto faria filme de 1h30 a 2 horas no máximo. Que bacana. E aí uma coisa que me chamou a atenção é que você comentou que às vezes o cinema, ele tem aquele impacto momentâneo e o livro ele tem um impacto que vai perdurar um pouco mais, até mesmo pelo tempo de leitura das pessoas e tudo mais, o tempo de processamento daquela história na cabeça da pessoa, né? Eu Sim. queria saber de você, assim, como é que foi a experiência de você ver a sua obra no cinema, assim, e a reação das pessoas, né? Eu tive a experiência disso quando a gente assistiu Histórias Estranhas, que é a coletânea, né, de vários contos, e um deles que é o Apóstolos, de sua autoria. Queria Sim. saber como foi para você ver essa experiência. Porque livro, assim, você tem a reação das pessoas depois, né? Fala, Sim. Marcos, eu li seu livro, sensacional, tal, 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 começa a discutir sobre. Só que o filme é aquele impacto do momento. Como é Sim. que foi para você essa sensação? Cara, puxa, vou te contar que ver pela primeira vez um filme seu no cinema, para quem sempre sonhou com isso, é uma sensação única. Todo mundo deve experienciar esse tipo de sensação em algum momento na vida, não necessariamente com o cinema, mas com o que ela gosta. Uhum. Então, assim, o Sim, primeiro livro aceito por uma editora, o sim. primeiro filme numa tela de cinema. E a primeira vez que eu tive essa experiência foi no Festival de Gramado, assim, em 2001, com um curta. Eu pensei, eu ainda não sabia o que fazer, né? Eu nem sabia que existiam festivais de curtas-metragens Sim. antes de entrar na faculdade. Daí, quando eu vi naquela tela enorme do Festival de Gramado, eu falei, nossa, e vi as pessoas, a gente como diretor, ou qualquer outro membro da equipe, acho que nós estamos mais fissurados em ver o público do que o filme. Até na primeira Uhum. vez a gente fica olhando para todo mundo, que a gente já viu tantas vezes. Acho que antes de um filme estrear, eu já devo ter Exato. visto esse último que eu vou lançar agora, que né, tá quase pronto, mais de 100 Legal. vezes. Você fala, você já não aguenta antes dele ficar pronto. Então Sim. a gente tem essa expectativa. Então quando isso acontece, cara, eu não sei nem o que falar, assim. Realmente não é uma sensação que eu consiga compará-la a outras, porque é uma coisa tão forte, né? Tão forte. Você colocou tudo que você queria ali numa cápsula, né? Na cápsula audiovisual, e tantas Sim. pessoas se envolveram naquilo também. E daí, de repente, você olha o público, você vê as reações, eles riem na hora da piada, eles tomam susto na hora do susto. Então a gente fica vendo essas coisas. Quando não funciona, a gente fica tenso. Então, assim, eu já fui em vários Ah, sim. festivais e o público é diferente, né, de um para o outro. Aham. Então, às vezes você vê que funciona num público, não funciona em outro, e isso é interessante, porque você também vai tentando evoluir a sua linguagem para falar, não, eu quero atingir um pouco mais, então eu vou diminuir o exagero aqui, que afetou, sei lá, 30% das pessoas, não, eu quero atingir um pouco mais, a gente vai fazendo vai balanceando. Mas Legal. o Histórias Estranhas você assistiu na pré, e assim, tem uma sensação diferente você estrear num Uhum. festival e você estrear Ah, sim. comercialmente, né? Porque Sem dúvida. festival é uma roleta russa, né? Você precisa saber se Sim. o jurado vai gostar do seu filme, se as pessoas que são o júri de seleção, depois o júri da premiação. Então é outra coisa, né? E é um público seleto. O público de festival não é um público comercial. E nós que Uhum. fazemos cinema, o nosso foco é chegar no grande público, não é num público seleto. Então, Exato. quando você vê o grande público, nossos filmes passam no cinema, a gente compra ingresso só para ir assistir para ver. É muito menor, né? Na sala do festival você tem lá 400 pessoas, mas numa sala de Sim. cinema existem 5 pessoas. É um tanto triste uma sala comercial de cinema Uhum. nacional. Mas a gente fica
super empolgado para ver a reação. Então cara, indescritível. Não tem como falar muito bem assim qual é a sensação, né, de como, mas é um Aham. orgulho, acho que um orgulho máximo assim da vida profissional de quem faz isso. Que bacana, eu imagino, né? Porque você vê o seu trabalho, é como você falou, né? Você passou 100 vezes assistindo aquela mesma coisa, às vezes, quando você vê na telão, você fala, puxa, aquilo ali, eu poderia ter feito aquilo, É. ou aquilo ficou legal dessa forma como eles mostraram e tudo mais, né? Isso Uhum. eu acho que é o ápice do reconhecimento que isso pode ter, né? Então, Marcos, conversando também um pouquinho sobre os seus novos projetos, né? Você comentou que tem um novo filme aí em desenvolvimento e tal, que já tá na fase final, mais ou menos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre, seja como foi esse processo de produção para você, a que momento que você está, para que a gente possa ver aí em breve a Uhum. obra já nos cinemas. Então, esse filme, ele é um projeto que ainda está guardado a sete chaves, a gente não está falando muito sobre ele. Eu boto algumas coisas nas minhas redes sociais, bastidores Uhum, de produção, algumas ceninhas aqui para instigar a curiosidade, legal. mas é um projeto que eu tô querendo criar esse tipo de suspense ainda sobre o que é, porque as pessoas se acostumaram com o meu estilo pelo Condado Macabro, mais Uhum, slasher, mais gore, ou até pelo Apóstolos de Histórias Estranhas, que tem aquele tom religioso. E sim, nesse eu resolvi, enfim, trabalhar o meu estilo mais literário. legal. Eu acabei trazendo uma história que é mais dramática, que tem é muito parecido com A Casa dos Pesadelos na questão do tom da história. Que o Oh, Casa dos bacana. Pesadelos, o livro, né, para quem leu, eu trato sobre um trauma de infância, que eu vou revelando aos poucos, e nesse eu Sim, trato também sobre o luto, sobre um pai que perdeu a filha, o corpo dela foi encontrado no mar, e ele tem que reconhecer a filha, só que ele não reconhece ela. E ele vê que ela está machucada, a própria médica diz que pode ter sido uma agressão, e ele vai atrás, vira um thriller, é quase que um thriller sim. de terror psicológico. E ele vai Caraca. afundando cada vez mais na neura dele de encontrar o culpado, e daí Sim. começa a meio que descer ao inferno, né, assim, pessoal dele. Eu faço Uhum, tudo isso a partir de metáforas, então eu filmei no legal. Madame, no Clube Madame, sabe, o antigo Sim, Madame Satã, que para mim era um sonho sempre filmar lá, eu adoro aquela casa. Consegui legal. filmar lá dentro com o apoio deles, então é um filme que eu estou bem empolgado, porque eu gosto muito do roteiro. Boa. Eu acredito que é a minha produção mais bem feita também até hoje. A fotografia está maravilhosa e o filme ele está, vamos dizer assim, o corte está pronto, mas como a parte de finalização é muito cara, né, a gente Uhum, está segurando até por causa da pandemia, porque não adianta nada a gente correr para fazer o filme, finalizar ele agora, com pouco recurso, porque tem que ser recurso pessoal nessa parte agora, sim. e o filme ficar parado porque não pode ir para os cinemas ainda. Então a gente Uhum, falou, não, vamos dar uma segurada, vamos fazer com o tempo, da melhor qualidade possível, então ele está nesse processo de finalização. Mas eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem ele já estreie. Se não estrear boa. comercialmente nos cinemas, ele vai estrear em algum festival. A gente vai Uhum, só decidir se a gente vai segurar para algum festival ou se a gente já vai liberar direto para os cinemas ou para algum streaming. boa. Mas, mas assim, espero que vocês curtam, porque realmente é um projeto que eu, quando Legal. olho, falo, nossa, mandei bem nesse, hein? Legal. Só por essa historinha que você contou pra gente, estilo, já fiquei curioso. Já é o estilo assim que eu particularmente gosto de estilo de filme, então eu gosto muito da Casa dos Pesadelos também. Então eu acho que Uhum. vamos curtir, vamos curtir. Agora eu fico na esperança aí de ver um Ah, pouquinho mais. obrigado. Esse, inclusive, foi inspirado no Coração Satânico. Coração Opa, Satânico, filmaço, né? E eu falava, legal. pô, eu quero fazer um filme com aquele clima, né? E só que Aham, em vez de fazer um negócio mais policial e tal, um clima depressivo. Então a gente filmou na praia. Ele foi filmado 90% em Mongaguá, legal. e 5 ou 8% na Praia Grande e só o Madame aqui em São Paulo, porque é como se fosse um local inexistente, um cara que vai para a praia, então ele tem toda aquela melancolia da praia no Entendi. inverno, sabe? Então fica aquele mar vindo e voltando um tempão. Então é um Sim, filme que tem essa pegada europeia, mas ao mesmo legal. tempo conta uma história bem pessoal, né? De pessoas em luto pela perda, que eu acho Sim, que é um medo muito presente meu hoje como pai. Assim, perder um filho deve ser a pior dor do mundo. Então eu quis passar exato. essa sensação pelas imagens que a gente fez lá. Boa, muito bom. Ficamos curiosos e assim que sair a gente fala um pouquinho mais sobre esse filme, hein? Ah, vamos. Já fica o Adorar. convite. E também, Marcos, um pouquinho
sobre influenciar as pessoas, né? A gente sabe que você teve toda essa sua trajetória na literatura e no cinema. Eu queria que você pudesse dar algumas dicas para quem hoje já escreve e quem tem aquele feeling falar, poxa, eu acho que seria legal, porque a gente tem algumas adaptações literárias bem bacanas que saíram, seja para série, seja para filme, que a gente viu com um resultado muito legal, né? Porque às vezes a pessoa assiste a produção, seja no cinema, seja streaming, ou onde for, e vê, nossa, eu nem sabia que era um livro, né? Eu nem sabia que era um quadrinho, que seja. Queria que você pudesse dar algumas dicas para essas pessoas que já escreveram, que têm essas obras já renomadas, ou que também são boas obras, mas que não têm o reconhecimento necessário, sobre essa transição para o cinema. Se alguém que tem essa intenção, como seguir? Ó, confesso que não é simples, né? É um trabalho muito difícil a sua obra literária cair na mão de um produtor que tenha acesso ao dinheiro. No Sim. caso, o caminho mais fácil disso acontecer é através de agente. Né? Se você tem uma agente e a gente conhece as pessoas certas, as produtoras que têm acesso ao Netflix, ao Amazon da vida, fica tudo muito mais fácil. Inclusive, eu tenho um projeto recente, que a gente não falou o nome desse projeto aqui, que é o Vozes do Joelma, né? Que é um livro também sobre o Joelma, só que Sim. eu não posso falar qual é a grande novidade dele por questões contratuais, mas foi uma conquista de agente. Não Legal. eu como diretor de cinema e escritor, foi a gente que conseguiu vender assim os direitos e vai virar uma superprodução, o Vozes do Joelma. Mas cara, se você tem contatos conhecidos de produtoras, também seria um caminho. Não adianta você chegar no Facebook, no seu Instagram, ou no Instagram da Netflix e falar: ei, me nota Netflix, adapta meu livro, porque não funciona assim, eles nunca vão notar você. É um outro processo, né? Netflix nunca adquire os direitos de um livro pelo autor, ela adquire os direitos através de uma produtora. Então, assim, o primeiro caminho é você encontrar um produtor audiovisual. E esse Sim. produtor audiovisual que vai para a Netflix com o projeto do seu livro. Então, assim, ele conversa primeiro com você, daí depois ele vai para uma streaming da vida ou para uma distribuidora de cinema. Então, é esse processo que a pessoa precisa fazer, focar geralmente nas produtoras. Muitas das vezes, as produtoras já têm o contato com uma streaming grande ou com uma distribuidora e essas só estão esperando um projeto. Falam, não, a gente quer um projeto de terror psicológico de até 1,5 milhão. E daí o cara vai atrás do livro depois. Então não adianta você ter realmente uma obra muito conceituada, bacana, e bater na porta do final, sabe? Do cara final, que é a distribuidora. Então é meio que isso, assim, saber as escadas que você precisa subir para chegar no andar de cima, tá? Não adianta você ficar pulando isso. Então, eu felizmente tenho esse contato, porque como eu sou tanto escritor como produtor, as distribuidoras estão ao meu alcance, né? Os streamings estão ao meu alcance. Então, eu estou negociando alguns projetos com streaming e estou negociando alguns livros, alguns projetos meus com distribuidora. Mas eu já negocio o roteiro, não o livro. Se eu não fosse o autor do meu livro, eu teria que pegar os direitos do autor para poder fazer um projeto para a distribuidora. Sim. Então, é saber qual que é o caminho certo, sabe? Não adianta nada você ter só a empolgação, só a ansiedade de estar lá, mas você acabar pulando os passos corretos. Boa, boa. Legal. E aí, para a gente poder fechar, eu queria pedir para você uma dica pessoal, na verdade. Nós estamos próximos do Halloween, data de grande celebração para fãs do terror, do suspense, enfim. Se você pudesse indicar, não vale seu, hein? 3 filmes que você, assim, para sua vida, você levou como grande inspiração, você quer que as pessoas conheçam, podem ser grandes blockbusters ou não, mas que você indique para as pessoas. Tá. Bom, eu vou tentar falar um de acesso mais fácil, um mais conhecido, que todo mundo conhece, que eu também gosto, e um que eu de fato amo, tá? Todos de terror, por causa do clima de Halloween. Então, assim, legal. O filme que eu acho o mais conhecido dos que eu vou citar é o Hereditário. Eu acho uma obra Boa. Tá? Hereditário. Também acho A Bruxa, mas na lista eu estou colocando o Hereditário. Uhum. O mais recente, que eu falo que me impressionou mais recentemente, é o Noturno, que está na Amazon Prime agora. Cara, que filme, assim, é o meu estilo de filme. É tipo um cisne negro satanista, sabe? Para quem curte cisne negro e curte essa pegada um pouco mais sombria, Noturno é da Blumhouse agora, pô, me impressionou muito. E um filme que eu amo, que acho que deve estar na minha lista de top 10 de todos, é o A Dark Song. É um filme já de uns 3 anos. Eu não sei qual que é a tradução para o português, mas se vocês procurarem esse, não tem nos streamings, não chegou no Brasil,
Mas a Dark Song, que é um filme sobre o Abramelin, né, que é uma coisa, né, os ocultistas conhecem isso, mas é a invocação de um anjo, eu achei assim maravilhoso. Então essas são as minhas 3 dicas para vocês irem atrás. Né? Boa, boa, boas dicas. Dessas só assisti uma, mas as outras 2 vou atrás com certeza como fã do gênero. Legal. Acho que é isso, Marcos. Eu queria agradecer você pela essa oportunidade da gente poder bater um papo sobre cinema, sobre adaptações, sobre literatura. A gente já conhecia o seu trabalho, principalmente em literatura, foi bem bacana conhecer seu trabalho ainda mais no cinema. A gente torce muito pelo seu sucesso, ainda mais agora com o seu novo projeto, e a gente quer conversar cada vez mais aí quando vier novos projetos, este próximo projeto no cinema e muitas outras conquistas. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a você, ao Dinastia Geek, pelo espaço e também ao Cinesystem por fazer esse projeto, que é super importante até para ajudar a trazer as pessoas de volta ao cinema, né? Que a gente está precisando disso. A gente precisa voltar com os devidos cuidados, tanto da sala quanto os nossos, mas precisamos voltar. E a gente quer voltar, né? A gente está com medo, mas acho bacaníssimo isso que está acontecendo. Então, obrigado pela oportunidade de ser um dos representantes aqui das pessoas a falarem sobre cinema. Boa. Então é isso, pessoal. Peço que vocês então sigam acompanhando o Dinastia Geek e o Cinesystem para novidades sobre o cinema. Até a próxima. Cinesystem, cinema além do filme. Valeu, galera. Até a próxima.